Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto tri de 2022 da Oncoclínicas e do ano fechado. Tá? Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram e comentar aí embaixo. Se tiverem alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão de análise. Também deixo na descrição do vídeo um link com uma parceria com uma página no qual a gente fornece análise, valuation e tal. Então se vocês tiverem interesse em entender como funciona, é só clicar na descrição. Então vamos lá. Então, Oncoclínicas, tá? Uma empresa aí de saúde, setor pulverizado, setor aí de oncologia, né, tratamento de câncer e tal. Eles fizeram várias fusões aí também, ó, o ano de 2022 foi transformacional para a Oncoclínicas. Primeiro ano completo sob a liderança do time, também o ano que concluímos a nossa maior aquisição, a Units. Começamos o ano com 91 unidades e atualmente temos 133. Olha o crescimento, tá? Esse crescimento é gigante, né, da companhia. 6 Cancer Centers, né, que seria esses centros de tratamento aí para câncer, e mais 2 de desenvolvimento, tá? Então a empresa está com o pé no acelerador também, né? Eu falei da BrisaNet. E já responderam, né? Esses Cancer Centers, 14% do nosso faturamento. Lembrando que esses Cancer Centers aqui tem um repasse de preços maior, tá? Alta complexidade, né, que seria qualidade, tratamento oncológico. Houve uma mudança na companhia, foram mais de 690 mil pacientes, 500 mil procedimentos e marca de 4 bilhões de receita líquida, tá? Crescimento de 51% ano contra ano. Então a gente vê que essas empresas de crescimento pujante, né, como é alto, né, esse número percentual. No quarto tri, também, ó, 58%, tá? Mas eles fizeram uma aquisição agora recente, então esses números ficam muito distorcidos também, tá? Mas a gente vê aqui 30% orgânico, né? Então sem aquisição. Maior volume de tratamentos, ramp up das operações de Cancer Center, né? Que seriam aí ter maior alcance, rentabilidade, evolução do ticket médio, repasse de inflação. Lucro bruto atingiu 1,5 bi em 2022, crescimento de 67%. Expansão da margem bruta, bem interessante, tá? 35% contra 32% no ano passado. Então a empresa, mesmo aí com um movimento macro desafiador e tal, com aquisição que às vezes não reflete em rentabilidade, tá? Pode crescer lá o top line, a receita, mas pode não crescer essas margens, tá? A empresa está conseguindo realmente ter um repasse, tá, da margem. Não apenas do ganho da escala em função das aquisições, mas também do avanço da companhia no segmento de alta complexidade, né? Por isso que estão investindo aí nesse Cancer Center, tá? O EBITDA, tem aqui o 1zinho aqui de normalizado, ajustado, tá? Atualizou 238 milhões, comparado a 111 milhões no mesmo período, né? Apresentou um acentuado crescimento de 510 pontos base. Também expandiu contra o terceiro tri, né? Então essa empresa de crescimento é bom de acompanhar o trimestre imediatamente anterior e trimestre imediatamente posterior. Expandiu sua margem EBITDA, tá? 300 pontos base também. E sinergia, né? A empresa tendo ganho de sinergia aí. Enfim, a gente fala aqui, empresa dando lucro também, ó. 96 milhões, quase 100 milhões no trimestre. Momento aí, muita empresa de fusão, né, fazendo aquisição, crescimento inorgânico, dando prejuízo contra o resultado financeiro, tá? O lucro muito tímido. Não é o caso da Oncoclínicas, tá? Ó, racionalização de custos e despesas, ganho de eficiência, normalização tributária, né? Então tem a parte aí de imposto. Deixa eu falar aqui em cima. O EBITDA no ano também subiu bastante, ó, 80% de crescimento. E a margem também, 16%, contra 13%. Estão se especializando, parando com essa parte de hospitalizar, né? Mais é tratamento mesmo. Porque isso daqui fica muito paciente lá dentro do centro deles e eles acabam não tendo espaço, né, para tratamento. Sistema Unimed, eles falam aqui do Sistema Unimed aqui embaixo, né? Em outubro anunciamos a criação de uma nova companhia. A criação de uma nova companhia com a Unimed Nacional, tá? O foco é oferecer serviço de cuidado oncológico. Então, eles fizeram uma parceria aí, tá?
para cooperativas integrantes do sistema Unimed. Ainda no ano passado, em dezembro, a Oncoclínica anunciou em conjunto com a Porto Seguro criação de uma sociedade também voltada para a gestão conjunta de oncologia. Ambas as iniciativas estão sujeitas à operação do CAD. Então tu vê que a empresa vem se movimentando aí porque é um mercado muito pulverizado e tal, para conseguir capturar um ganho aqui, um ganho ali e tal. Eu vejo como positivo, tá? Mas ainda tem aí esperar. Tem que esperar para ver se vai conseguir manter esse patamar aí de lucratividade. Vamos lá, destaques. A receita cresceu organicamente 26%, isso aqui é interessante destacar, né? Então a empresa não está ficando para trás, né, sem essas aquisições. EBITDA, a gente já viu e tal. Lucro líquido histórico. Isso aqui foi no quarto tri, né? No ano também. A gente vê como que a empresa mudou de patamar, né? Terceiro tri já tinha vindo bem forte, tá? Quarto tri, a gente vê que não expandiu tanto assim a receita, né? O resultado grosso mesmo veio no terceiro tri. No ano, cresceu 51%. Vai esperar, não tem como a empresa ficar crescendo 58% para a vida toda, né? Só se ela começar a se endividar para investir cada vez mais. Ó, e a Unity, eles fecharam exatamente no terceiro tri, tá? Essa parceria aí. Com essa empresa que eles compraram. O EBITDA e a margem. A gente vê que já tinha melhorado aqui no terceiro tri. Expandiu mais no quarto. Margem, no ano também, subiu. Mas o EBITDA, tu vê como disparou aqui o EBITDA 80%, tá? E a margem não subiu na mesma proporção, tá? Na base aqui do trimestral também, do ano passado, 114% contra essas aquisições. Eu não sei, tem que ver se eles vão conseguir melhorar ainda mais essa margem ou se vai manter essa rentabilidade aí para os próximos trimestres. Mas resultado bom deles, tá? Eles têm um programa de incentivo de longo prazo, tá? Que eles fazem alguns ajustes, tá? Tem um desconto aí de fornecimento de ação, né, para os executivos, o direito de compra de ações. O número de procedimentos, a gente viu que veio aumentando aqui, principalmente no terceiro tri, subiu um pouquinho mais. Mas no trimestre, todo trimestre parece que aumenta um pouquinho, né? Agora, até o terceiro tri, a gente vê que aumentou 41% por conta dessa fusão aí, essa aquisição. E aí no quarto tri manteve um patamar mais estável. Então vamos ver depois, ao longo de 2023, se eles vão conseguir manter esse patamar de rentabilidade, que parece que está até ok. Ou se eles vão melhorar cada vez mais. Eu acho que a expectativa é melhorar cada vez mais, porque é bem recente, tá? Essa aquisição. O número de procedimentos aumentou bastante de um ano para o outro. Mas a gente viu que foi até o terceiro tri. E o ticket médio também, teve um repassezinho. Ó, eles têm momentos, né, certos para fazer esses reajustes. Operações estratégicas anunciadas e concluídas, né? Então eles fizeram sociedade com o Porto Seguro, também tem a Unimed, está aguardando o CAD, né, e o Cancer Center em Goiânia. Esses Cancer Center têm maior rentabilidade. A gente fala um pouquinho da parceria, modelo de cuidado integral ao paciente oncológico, garantida elevada de experiência na jornada de tratamento, é para conseguir ter um ganho de escala maior, né, com a Porto Seguro. Ó, 40% vai ser da Porto Seguro e 60% da Oncoclínica. Então todo o resultado não vai vir deles. Câncer Center de Goiânia. Investimentos previstos, eles têm um capex alto, ó, 145 milhões. Investe bastante capex. 30% de crescimento na receita de maneira orgânica em 2022. Mas a gente viu que 70% veio só de inorgânico. Eu tinha dado uma olhada aqui, tá discriminando, né? O inorgânico veio mais forte aqui no terceiro tri, como eu havia mencionado. Ficou mais ou menos estável, mas ainda cresceu em referente do terceiro tri para o quarto tri. Cresceu um pouquinho. A gente vê aqui que no primeiro tri, no segundo tri não vinha tanto e tal. Agora que teve essa aquisição da Unity aí bem pesada. Eles também, ó, eles já até botaram aqui, ó, aumento em função no segmento orgânico. O crescimento do mercado. E o mercado de tratamento de câncer é muito pulverizado, né? Então a tendência é crescer mesmo. Aumento do market share também.
uma rentabilidade dessas operações de Customer Center, né? Lucratividade também, por conta dessa entrada de operação. E repasse de preços, eles falaram. As deduções também aumentaram um pouquinho, aqui, da receita bruta para a receita líquida. Aumento do número de procedimentos, 41%. E o ticket médio, 9,7%. Então, um movimento positivo em relação ao outro, né? Aumento do volume e aumento do ticket médio. Então, eles acabam ganhando lucratividade aí, né? Se continuar aumentando o volume, continuar repassando aqui nessas caras, a gente vê que o repasse nem é tão grande, mas esses tratamentos são bem caros. A empresa continua crescendo, a lucratividade. Segurou um pouquinho o número de unidades, ó, não teve aquisição nesse quarto tri, teve uma aquisição muito grande agora, nem tem por que fazer outra. O CPV deles é o que pesa mais normalmente. Aqui embaixo deve ter o gráfico, né? Ó, no quarto tri, cresceu 52%. Então isso daqui que eles têm que enxugar, né? Não sei se vai conseguir enxugar bem, por conta dessas fusões aí. No ano, 43%, um pouquinho menos. O quarto tri ainda continuou crescendo bem, tá? A gente vê que a porcentagem referente em relação à receita até diluiu, tá? No quarto tri de 2021 era 65,4%, agora ficou 62,8%. E no ano também. Então eles conseguiram diluir um pouquinho aí CPV. E aí, como eles diluíram o CPV em relação à receita, ó, margem bruta subiu. O setor já não tem uma margem bruta muito alta, tá? Aqui no terceiro tri eles já tinham ganho um pouquinho de margem depois da aquisição e agora voltou a subir. Então vamos ver se eles conseguem chegar em um patamar de 40 e pouco, 50%, vai ser excelente, tá? Se chegar nos 40% eu já vejo como muito boa essa margem aqui. De um ano para o outro também subiu bem. É normal porque teve agora essa distorção aí do terceiro tri e do quarto tri. Então, de um ano para o outro sempre vai estar grande, né, esse crescimento. Despesas operacionais não é o grosso deles, mas a gente vê que eles vêm controlando também. Ó. É anormal ter um aumento aqui no terceiro tri, ó, no quarto tri, mas a gente parece que eles já começaram a controlar um pouquinho. No quarto tri, não tanto, né, 1 milhãozinho mais ou menos de 1 milhão. Mas em relação à receita, a gente vê que percentualmente já caiu aqui, já caiu frente ao ano anterior. Então a empresa vem segurando também. Isso é um fator bem positivo. No ano fica bem distorcido, né? Por conta desse aumento aqui do terceiro tri e do quarto tri. Então perfeitamente normal. Eles falando de depreciação e amortização. Tem um bocado, né, de depreciação, é quase 200 milhões por ano. A gente vê que levou bem, ó, no quarto tri de 2021 para agora, 39%. Isso daqui é o PIP, é o Programa de Incentivo de Longo Prazo. Eles botam que item não caixa, mas em algum momento vai sair do caixa. Mas a gente vê que não é tão relevante como outras empresas de tecnologia, né? 4 milhõezinhos e tal. Nada demais. A gente fala aqui, ó, utiliza um modelo de Black and Scholes, que seria um modelo de opções. Para os executivos aí, ó, ganhar dividendo, ganhar direito de subscrição aí, preço abaixo do preço justo e tal. Já vinham falando um pouquinho, mais um trimestre recorde de EBITDA, né, EBITDA, mas assim, o terceiro tri e o quarto tri veio fora da curva. O negócio é acompanhar ao longo de 2023. E o ano fechado fica distorcido por conta desse crescimento aí nesses trimestres mencionados. Aqui detalhamento do cálculo. Nada de outro mundo. Alguns ajustes que eles fizeram, ó. Nenhuma despesa tão grande, fusão e aquisição, mas eles fazem um ajuste aqui, 26 milhões no ano. Ano passado também teve algumas fusões e aquisições, 2021, ano passado, 2021. Medicina de precisão, né, os investimentos que eles vêm fazendo. Ó. Isso aqui não é bom eles ajustarem, né? E alguns itens extraordinários. Então eles dão uma margem EBITDA aqui que aumentou, ó, no quarto tri é 20,8%. E no ano 18%, mas assim, não aumentou tanto, tá? Essa despesa aqui de medicina de precisão, não sei se é não recorrente. Vocês vão ter que estar fazendo todo trimestre. Resultado financeiro, é importante a gente ver. Então a gente vê que a empresa tem um pouquinho de dívida, né? No ano pesou até mais, ó, 349 milhões. No trimestre, 125, né?
Trimestre corresponde bastante do ano também, por conta dessas fusões. Eles estão tentando reduzir o custo de financiamento, né, esse endividamento. O custo deles está alto agora, a maior parte atrelada ao CDI, o CDI está alto. Mas eles já reduziram, ó, de CDI para mais 1,83 e era CDI mais 3,47, aqui pesava bastante. A gente vê que em 2021, a Selic que segurou esse alto aí. Tem um pouquinho de alíquota aí de imposto. Agora veio diferido, né? Mas eles vêm fazendo aí uma espécie de normalização da alíquota, né? Que eles tinham falado lá no início, ó, do imposto de renda. Ó, a gente tem alguns ativos diferidos, por conta de prejuízos fiscais acumulados, que poderiam ser aproveitados. Então, essas empresas que dão prejuízo durante muitos anos, às vezes conseguem ter uma alíquota diferencial, tá? Então, a empresa deu prejuízo ano passado, né? Que a gente acabou de falar, ó, 22 milhões. A empresa de crescimento, às vezes, tem um crescimento no top line, mas lá no bottom line, né, que seria o lucro líquido, dá prejuízo. Eles já começaram a inverter isso, ó. Principalmente por conta dessa aquisição, né? Mas ano passado, no quarto tri, eles já estavam dando lucro e tal. Não só a aquisição, a aquisição mudou de patamar, tá? Ó, 96 milhões no trimestre, ano passado foi 22. E no ano já é 113 milhões de lucro. É aqui eles excluem o efeito do programa de incentivo de longo prazo, aí ele é um efeito não caixa agora no momento, é normal, tá? Então ano passado teria dado até positivo, né, se fosse esse programa de incentivo de longo prazo aqui. Normalmente é bonificação para os médicos, né? E no quarto tri 100 milhões, 101 milhões. Lucro por ação a gente vê que disparou, 0,3, era 0,03. Fluxo de caixa. Vocês falam, diz que tem um gráficozinho. Ah, tem fluxo de caixa gerencial. Gerou um pouquinho de caixa, mas pagou muitos juros. Amortizou mais aqui um pouco de dívida. E aí emitiu mais dívida, né? Então continua emitindo dívida para crescer. Essa emissão aqui, nesse momento de alta de juros, eu não gosto muito. Mas muita empresa aí está tendo que investir por conta dessa questão do mercado bater muito, se a empresa desacelerar e tal. Teve um pouquinho de recompra, basicamente nulo. O capex deles é altinho, tá? 117. E esse capex aqui não inclui as aquisições que eles fizeram, né? Eles até discriminam um pouquinho. Terceiro tri eles tiveram uma recompra mais relevante, 58 milhões. Não é isso? Ah. Eles estão com uma política de recompra também, para gerar valor acionista. Ó, o pagamento da Unity aqui, ó. Entrou aí dinheiro, né? Como se estivesse entrando dinheiro no caixa. Não é nem saída. Tá como positivo ali. Que eles adquiriram. Endividamento deles, aqui eu vou falar um pouquinho de endividamento. Eles têm dívida, tem caixa, né, para curtir cobrir essa dívida aqui, ó, até 2026 e tal. Boa parte aqui para capital de giro, né, essas empresas aí de hospitais tem um capital de giro muito pesado. Eu falei sobre isso no vídeo da Redditor. A Redditor até adquiriu a Sul América. O capital de giro deles é um pouco diferente desses hospitais, por conta da questão de plano de saúde, né? A Oncoclínicas eu acho que não tem muito disso, né, de plano de saúde. Conta a receber, aqui não vai estar discriminando, né? Aqui é o balanço patrimonial. O fluxo de caixa fica muito bagunçado. Mas enfim, a Oncoclínicas veio com um resultado bem bom. O negócio é a gente acompanhar aí os próximos trimestres. Se não fosse a Selic tão alto, o resultado financeiro não estaria apertando tanto a companhia, tá? Então, não gostei muito dela se alavancar nesse momento, mas ela continua querendo investir, né? Pegar mais dinheiro para capital de giro, para quando o mercado voltar a olhar, né, a bolsa de valores, voltar a olhar a renda variável, eu acho que a empresa vai ter um salto aí de valor de mercado, provavelmente porque ela continua expandindo mesmo nesse momento desafiador. E o resultado financeiro não está
apertando muito a companhia, porque ela tem um dinheirinho aí em caixa também. Ela conseguiu elevar bastante top line, elevar a rentabilidade com essa fusão. Então a fusão deles, a aquisição da Unity, fez muito bem para a companhia. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído para vocês de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. E se esse vídeo for útil para você também, comenta aí embaixo, deixa alguma sugestão de análise. Se tiver algum interesse, né, no nosso serviço aí de análise, de valuation, de análise de carteira, pode clicar no link da descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço!